Olá, paz sejam com todos. E o tema de hoje é uma pergunta voltada para aquelas pessoas que estão à procura de um companheiro, aquelas pessoas que estão solteiras, que estão à procura de um cônjuge. E a pergunta de hoje é: com quem devo me casar? E para responder essa pergunta, nós iremos meditar no livro que está em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39, que diz assim: a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive. Mas, se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Esse texto aqui, Paulo está dando umas orientações para as viúvas, mas esse texto também ele serve para nós, porque a palavra do Senhor está falando que as mulheres, elas estão presas pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o marido morrer, ela fica livre para casar com quem ela quiser, mas ele fala, contanto que seja no Senhor. Por que que ele frisa essa palavra, contanto que seja no Senhor? Porque muitas vezes nós fazemos escolhas erradas. Nós nos unimos a pessoas que não são crentes, que não professam a mesma fé que a nossa. E quando nós fazemos isso, nós muitas vezes podemos cair num grande erro. Podemos fazer escolhas erradas que podem nos custar a nossa vida, muitas vezes, muito sofrimento, muita tristeza, podem causar sofrimento para nós, quanto para a nossa família, para pessoas que estão ao nosso redor. E como é que nós escolhemos pessoas que sejam do Senhor? A regra principal da união, né, segundo a palavra do Senhor, nós temos que escolher pessoas que professam a mesma fé que a nossa, pessoas crentes. E como nós escolheremos pessoas crentes? Pessoas que professam a mesma fé que a nossa. Muitas vezes nós estamos na igreja, mas nós encontramos pessoas lá na igreja que muitas vezes nós achamos que essas pessoas pertencem ao Senhor, mas muitas vezes essas pessoas elas não pertencem ao Senhor. Nós temos que fazer uma avaliação para ver se realmente essa pessoa é de Deus ou se realmente ela está lá na igreja, mas ela não nasceu de novo. Porque para a pessoa ser de Deus, para a pessoa falar que pertence a Deus, ela tem que nascer de novo. Ela tem que deixar a sua velha vida, ela tem que se arrepender dos seus pecados, ela tem que se converter dos seus maus caminhos, aceitar Jesus, ser batizada e ser salva. Então, essa pessoa que conhece Jesus, essa pessoa que professa essa fé, então essa pessoa é uma pessoa de Deus, um homem e uma mulher de Deus. Então, nós temos que buscar pessoas que realmente são de Deus, porque muitas vezes tem pessoas que estão na igreja, mas não são de Deus. Estão lá muitas vezes, às vezes falando que é de Deus, mas quando a gente vai ficar mais perto delas, quando a gente vai conhecer mais profundamente essas pessoas, elas não são de Deus. E a palavra do Senhor diz que quer que as pessoas venham a se casar, mas com pessoas que sejam de Deus.
que professam a mesma fé. Essa é uma regra básica para o casamento cristão. Não é a única, mas é a primeira pergunta a ser respondida. Esse homem ou essa mulher, ele serve a Deus? Esse homem ou essa mulher, ela pertence ao Senhor? Ele é um homem de Deus? Ela é uma mulher de Deus? Se for sim, então você pode buscar ter um relacionamento com essa pessoa, conhecer mais dessa pessoa, saber se realmente é uma pessoa boa, se realmente te atrai, se ela faz o teu tipo. Então são perguntas que devem ser respondidas, mas o primeiro de tudo, se essa pessoa teme a Deus, se essa pessoa serve a Deus. Se é um servo do Senhor, você pode tentar ter um relacionamento com ela, tentar ver se realmente é essa pessoa que você deve se casar. Mas se essa pessoa não serve a Deus, se essa pessoa não conhece a Deus, a palavra do Senhor diz que você deve se afastar. Porque é como se o Senhor estivesse dizendo a você que não é uma pessoa de Deus. E essa norma, ela é dada pelo próprio Deus, que diz que todo cristão deve casar com quem ele quiser, contanto que seja no Senhor. E essa norma, se a gente for ver, é a mesma norma, é o mesmo mandamento que o Senhor deu para Adão e Eva lá no Éden. Quando Adão e Eva estavam lá no Éden, Deus falou para ele que eles poderiam comer de todas as árvores que estavam no jardim, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que Adão e Eva, eles não obedeceram à voz do Senhor. A palavra do Senhor diz que eles podiam comer de todas as outras árvores, eles podiam comer, mas menos do conhecimento do bem e do mal. E eles comeram, e a palavra do Senhor diz que depois que eles comeram, veio o pecado. Eles pecaram e depois do pecado veio a morte. Da mesma forma, o Senhor Jesus proíbe certos casamentos que não estão de acordo com a vontade do Senhor. Então, a pessoa ela tem direito de escolher qualquer pessoa que ela queira, desde que essa pessoa seja cristã, desde que essa pessoa esteja de acordo com a vontade do Senhor. E por que Deus proíbe o crente de casar com um incrédulo? Primeiramente, pela proteção. Deus, ele nos ama. Deus, ele é o nosso Pai. E ele deseja o melhor para nós. Quando Deus, ele proíbe o casamento entre um crente e um descrente, é porque ele quer evitar sofrimento na vida dessas pessoas. Ele quer evitar o jugo desigual. O que é o jugo desigual? Antigamente, quando as pessoas não tinham essa modernidade na agricultura, a terra era arada com os animais. Era colocada uma peça de madeira no pescoço do animal, geralmente era do boi. E se o boi ele não tivesse o mesmo tamanho do outro boi, eles não conseguiam arar essa terra. Então, por isso que fala que é jugo desigual. Às vezes um boi queria ir para um lado, para a direita, outro para a esquerda, e acabava que eles se cansavam e eles não conseguiam arar a terra, porque eles tinham jugo diferente.
Um às vezes ficava mais pesado, o outro mais leve. Um acabava se cansando e um tentava ir para um lado, o outro para o outro. Então, por isso que a palavra do Senhor fala jugo desigual. E da mesma forma, quando um homem ou uma mulher se casa com uma pessoa que não é cristã, é como se ela também estivesse no jugo desigual, porque elas não estão andando na mesma visão, na mesma direção. Um quer ir para um lado, o outro quer ir para o outro. Os dois não têm os mesmos valores, não têm os mesmos pensamentos. Por isso, Deus, ele quer evitar esse sofrimento na vida do cristão. Quando fazemos escolhas baseadas no que achamos, no que pensamos, de acordo com a nossa vontade, de acordo com as aparências, corremos o risco de desobedecermos a Deus e muitas vezes nos afastarmos do Senhor Jesus. Um exemplo disso foi Sansão. Sansão, ele casou-se com uma mulher que não era do povo de Deus. Ele achou uma mulher, Dalila, que os pais dele não queriam que ele casasse, e ele se casou com ela porque ele dizia que ela fazia bem para ele. E acabou que no final, a palavra do Senhor diz que Sansão, ele ficou cego, foi preso e acabou sendo morto por escolhas erradas, pelo jugo desigual, por escolher uma pessoa que não era de acordo com a vontade de Deus, que não era uma pessoa que servia a Deus. Outro exemplo também é o rei Salomão. O rei Salomão, a palavra do Senhor diz que ele tinha 700 mulheres. E essas mulheres, elas não serviam ao Senhor. Eram mulheres de outros reinos. E essas mulheres, elas fizeram com que Salomão se afastasse do caminho do Senhor. Salomão era um homem sábio, mas ele acabou por conta do jugo desigual, por não escolher uma companheira temente a Deus, ele acabou se afastando dos caminhos do Senhor. E esse é um sinal de alerta. Tem pessoas que falam assim, não, eu vou casar, depois essa pessoa ela se converte. E fica um sinal de alerta, né? Tem pessoas que elas estão muito carentes, ou pela carência, ou pela idade, que já às vezes está chegando a uma certa idade, nunca casou, ou pela pressão familiar. Essas pessoas, elas acabam fazendo escolhas erradas. E elas encontram uma pessoa que não serve ao Senhor. Aí ela pensa assim, não, eu vou me casar com essa pessoa, depois eu converto ela, depois essa pessoa, ela vai servir ao Senhor. E isso é um grande erro das pessoas, elas casarem com outra, achando que depois elas vão conseguir mudar essas pessoas. Ninguém muda ninguém. A única pessoa que consegue mudar a outra pessoa é o próprio Jesus, é o Espírito Santo de Deus. Então eu não tenho poder de mudar o meu cônjuge, eu não tenho poder de mudar o meu companheiro. Então esse é um momento muito importante, é o momento que as pessoas irão escolher o seu cônjuge, e essa escolha tem que ser baseada de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus, para que depois, futuramente, ela não venha se perder, não venha acontecer a mesma coisa que aconteceu com Sansão, não venha acontecer a mesma coisa que aconteceu com Salomão. Se você encontra uma pessoa que te afasta do Senhor, te afasta de Deus, essa pessoa, ela não serve para você. Você tem que encontrar uma pessoa que cumpra o mesmo propósito, que esteja no mesmo propósito que você, de servir ao Senhor, de estar de acordo com a vontade do Senhor, de caminharem juntos
para que possam chegar do outro lado, para que possam vencer, para que um possa ajudar o outro quando o outro estiver com dificuldade, um possa ajudar o outro quando o outro estiver cansado. A palavra do Senhor diz que é melhor serem dois do que um, mas tem que ser dois, pessoas que sirvam a Deus, pessoas que agem de acordo com a vontade de Deus, para que essa união ela possa prosperar, para que essa união possa cumprir o propósito da vontade de Deus. Um casamento de acordo com os preceitos da palavra de Deus. A mulher vai aprender o seu lugar de auxiliadora e o marido vai amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E vão criar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Vão formar uma família para glorificar e agradar a Deus. Mas, se um dos cônjuges não conhece a Deus, não terão a mesma visão, o mesmo objetivo. Quem não ama a Deus, não obedece. Quem não ama a Deus, não vai se importar com aquilo que Deus criou, não vai se importar em ter uma família de acordo com a vontade do Senhor. Essa pessoa, ela não vai estar na mesma missão, na mesma visão, ela vai estar com visão diferente, ela vai estar com valores diferentes, ela vai estar fora do plano de Deus. E Deus, quando Ele forma uma família, Ele quer que essa família esteja de acordo com a vontade do Senhor, que essa família venha ser bênção, que essa família venha frutificar, que ela venha dar frutos, e frutos que glorifiquem a Deus. E qual que é o papel do crente para buscar o seu futuro cônjuge? Esse crente, ele não tem que estar se preocupando só em buscar essa pessoa. A palavra do Senhor diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. Então, quando a pessoa põe Deus em primeiro lugar na sua vida, quando essa pessoa busca a Deus, o seu reino, a palavra do Senhor Jesus diz que tudo mais lhe será acrescentado. Comida, vestimenta, e com certeza, se o Senhor nos ama, e com certeza Ele nos ama, Ele vai querer o melhor para nós. E se for da vontade de Deus, Ele vai fazer com que essa pessoa encontre uma pessoa que seja crente, que seja do agrado do Senhor, que seja uma pessoa que vai fazer com que esse companheiro cresça, elas vão crescerem juntos, não só espiritualmente, mas emocionalmente, financeiramente, porque os dois estão na mesma visão, estão de acordo com a vontade do Senhor. Então, enquanto essa hora não chega, vá se preparando, vai buscando ser o melhor cônjuge para outra pessoa. Peça a Deus que dê discernimento para saber se realmente essa pessoa é de Deus, se ela ama a Deus, se ela ama a sua palavra. E como saber se essa pessoa é no Senhor? A primeira coisa é se você tem paz, né? Se o seu coração está em paz, se ele ama a Deus acima de tudo. Porque se a pessoa ela ama a Deus acima de tudo, ela vai te amar, ela vai querer o seu melhor, ela vai te guardar, ela vai te proteger, ela vai estar ao seu lado em todos os momentos. Então, que você possa pedir ao Senhor discernimento, que possa fazer a melhor escolha, porque é a escolha mais importante da sua vida. Quando você escolhe o seu cônjuge, quando você escolhe o seu companheiro, que seja
uma pessoa de Deus, que seja uma pessoa que vai estar contigo somando, te ajudando, te fortalecendo, fazendo com que você cresça, com que você frutifique, com que você seja bênção onde o Senhor Jesus te plantar. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Amém?